Graça e paz, queridos irmãos. Deus os abençoe neste momento. Eu quero nesta hora, aproveitando a oportunidade para compartilhar uma palavra que Deus assentou no meu coração. Essa palavra tem queimado na minha alma e está localizada em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, irmãos, que nos diz assim: pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Ora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que nos fala de um milagre que aconteceu na porta do templo chamada Formosa. Um homem que há 39 anos estava sempre na entrada da igreja, sempre na chegada da casa de Deus, ele era colocado para pedir esmola, e ele era coxo, paralítico, ele carregava uma deficiência desde o ventre da sua mãe. E o texto bíblico mostra que as pessoas passavam por ele, adentravam, saíam do templo, e ele pedia esmola. Mas ele estava em um local tão estratégico que na entrada do templo ele ouvia as ministrações, os ensinamentos, os louvores, as orações que era ministrada pelos homens de Deus, e a fé daquele homem ia crescendo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro e João subiam todos os dias às 3 horas da tarde, que é a hora nona, para buscar a presença de Deus, para se revestir de Deus, para se encher de Deus, para buscar a face de Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro e João vai passando por este homem paralítico, aquele homem pede uma esmola a Pedro e a João, que iam entrando dentro do templo. Mas a Bíblia mostra que Pedro, juntamente com João, fixaram os olhos naquele homem e disse: olha para nós. E aquele homem, esperando receber alguma coisa de Pedro e João, Pedro disse: nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós iremos te dar. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E naquele momento, amados irmãos, o milagre aconteceu na porta do templo Formosa. O resumo dessa mensagem é que o dinheiro, em algumas situações, ele vai resolver algum dos nossos problemas.
Mas em outras situações, o que nós não precisamos não é o dinheiro, não é a prata, não é o ouro. O que nós iremos precisar é o poder de Deus, é a presença de Deus para mudar as nossas vidas. As pessoas entravam, as pessoas saíam, as pessoas ajudavam, mas só amenizava o problema daquele homem. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, é por isso que é fundamental nós que servimos ao Senhor, nos preocuparmos em nos enchermos da presença do Espírito Santo. Porque Pedro e João disse: olha, nós não temos ouro e nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Então você pode não ter ouro, você pode não ter prata, mas se você tem Jesus, isso aí vai mudar a história desta pessoa que está passando por algum momento, por alguma situação difícil. E quando Pedro e João disse: o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno levanta. A Bíblia diz que o nome de Jesus, há um grande poder neste nome, que esse nome toca no sangue, nos ossos, nos nervos, nos tendões, no corpo daquele homem que era um corpo atrofiado, que não tinha vida. Penetra na alma, no espírito, no mais profundo daquele homem, e ele começa a se levantar. E Pedro, naquele momento, com João, estende as mãos, ajuda ele a se levantar, e ele entra dentro do templo da igreja chamada Formosa, louvando, saltando e adorando a Deus na beleza da sua santidade. E Pedro aqui expressa que foi a fé pelo nome de Jesus, pelo nome do Filho de Deus. Aquele homem que tinha fé, ele foi fortalecido. A fé que havia no coração daquele homem, pelo nome de Jesus, ele foi restaurado na presença de todos. Porque havia uma grande multidão naquele momento que estava ali, olhando e vendo com seus próprios olhos o milagre que aconteceu no templo da casa do Senhor. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que continua ainda hoje, ainda operando. Ele é um Deus ainda que continua a fazer ainda. Ele é um Deus que ainda continua a libertar, a transformar, a curar, a restaurar. Mas naquele momento de alegria, naquele momento de glória, Pedro toma a palavra e diz: arrependei-vos e convertei-vos. Pedro chama a todos ao arrependimento. Pedro exorta a todos para que pudessem se converter ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, para que os pecados viessem a ser perdoados, porque só Jesus é quem tem o poder de perdoar os nossos pecados e de trazer um tempo de refrigério, de alegria, de paz, de gozo, de felicidade à nossa alma e ao nosso coração. Essa situação que você está passando, eu quero te dizer nesse momento que Jesus, ele tem poder para mudar o quadro da tua vida, que Jesus, ele tem um poder para mudar a situação da tua vida. Eu quero te dizer que Jesus, ele tem um milagre que você tanto precisa, mas creia nele, acredite nele, tenha fé nele, deposite a tua esperança nele, pela fé que aquele homem tinha. Fé essa que aquele homem ouvia a palavra de Deus, só ele teria que esperar um momento, a hora certa, o dia do Senhor chegar na vida dele. E o dia do Senhor chegou na vida daquele homem e ele foi curado. E Jesus manda te dizer nesse momento que a tua hora vai chegar, que o teu dia vai chegar, que nada está perdido. A última palavra vem de Deus.
e Ele irá liberar a última palavra sobre a tua vida.